Oi, gente. E aí, vamos para a nossa aula de ciências? Na última aula, a Pro passou algumas pouquinhas páginas falando sobre o sistema ocular, sobre os nossos olhos. E aí eu coloquei um videozinho lá explicativo, onde complementava o que estava escrito no livro, falando sobre tudo que está aqui dentro do buraco dos nossos olhos, a córnea, a íris que dá a corzinha dos nossos olhos, o que faz a gente enxergar os objetos. E agora a gente vai falar uma coisa muito importante que é sobre a saúde da nossa visão. Assim como no módulo passado a gente falou lá sobre a nossa audição, tudo que tinha lá dentro do nosso aparelho auditivo e os cuidados que a gente tinha que ter, agora nós vamos fazer com os nossos olhos, ok? Então a gente falou sobre as partes dele e aí a gente vai falar desses cuidados. Aí eu queria que vocês me respondessem com muita sinceridade. Quantas horas mais ou menos por dia vocês passam em frente a um tablet, a um computador, a uma televisão, a um celular? Seja sincero. Uma, duas, três, quatro. Ih, professora, nem sei quantas horas são. Tudo bem que com essa pandemia agora, a gente até justifica que aumentou um pouco mais, né? Vocês agora, antes me viam pessoalmente, agora tem que assistir a videoaula pelo computador, então leva um tempo a mais, dependendo da atividade que a Pro passa, acaba ficando no computador também, isso aumentou o período, né? Mas antes disso, vamos avaliar. Quanto tempo vocês ficavam? Assinala lá pra mim na página da lição. Seja honesto. Então, olha só, por que a gente fala disso? Porque muito tempo na frente de computadores, celulares e tablets fazem mal à nossa visão. Por quê? Esses aparelhos, eles emitem luz, uma luz que fica diretamente aos nossos olhos. E aí a gente, quando está entretido, lendo alguma coisa, vendo filme, mexendo, jogando principalmente, a gente esquece de fazer uma coisa muito importante que é o piscar. Professora, mas eu não penso para piscar. É uma coisa que meu corpo faz automático. Realmente. Só que na hora que a gente tá distraído, a gente fica assim, ó, porque a gente tá muito emocionado, a gente tá vidrado, e aí a gente esquece de piscar. Isso prejudica os nossos olhos porque a gente acaba ficando com ele muito tempo aberto e o ar está passando pelo ambiente a todo momento e causa um ressecamento da nossa retina, que é aquela fininha que está lá nos nossos olhos e que faz mal com o passar do tempo. Por isso, quando a gente está mexendo muito tempo em computador, muito tempo em televisão, é importante a gente dar um tempo e fazer os intervalos. Ah, Pro, mas nessa quarentena eu vou fazer o quê? Vai conversar com seus pais, vai brincar no quintal, se você tem um quintal, mora em casa, desenvolve outros brinquedos, outras atividades, novos jogos, leitura, ou simplesmente para um pouquinho de assistir alguma coisa, tira um cochilo, dá uma descansada e aí volta. Ok? Isso é importante para a saúde dos nossos olhos. E aí, uma outra coisa que é importante também. Normalmente a gente fala dos óculos escuros. E as pessoas usam muito como acessório, para deixar bonito, né? Para deixar charmoso. Mas eles não são só para isso. Eles são muito importantes, principalmente em dias de sol forte. Porque o sol ele emite uma luz, o raio dele, que a gente chama de ultravioleta. Esses raios do sol, quando muito forte, eles agridem tanto a nossa pele, por isso que a gente tem que passar o protetor solar, que a gente já falou, não só quando vai à praia, mas no dia a dia também. E eles agridem também os nossos olhos, então é importante a gente usar o óculos escuro quando sai na claridade, porque aí protege as nossas retinas desses raios ultravioletas. Mas não pode ser qualquer lente, tá? Às vezes a gente compra do camelô, alguma mais baratinha e tudo mais, e essas lentes de material barato também prejudica, porque aí entra em contato com a luz, essa luz não protegida tão bem, acaba fazendo mal da mesma forma. Por isso que é importante, às vezes, a gente investir, comprar um bom óculos e ter ao menos um e utilizar e cuidar dele, do que não ter nenhum. Ok? Mais um cuidado, que é o que a gente menos tem atenção e a gente adora fazer, que é o coçar os olhos, por aqui assim, coçar, 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 coçar. Por que que a gente briga? Eu falo, não faz isso com seus olhos. Porque na retina, ela é uma camada fininha. Se a gente coça, a gente pode fazer um entortar dela, ela acabar ficando viradinha lá dentro. E isso dificulta o nosso enxergar lá quando você se tornar adulto, às vezes até mesmo como criança. Outra coisa, as nossas mãos, elas estão pegando tudo a todo momento.
a todo momento, então ela tem muito micróbio, muita sujeira, que a gente não enxerga. E ao levar aos olhos, a gente está levando esses micróbios aos nossos olhos também. Por isso que eu falo, não come o dedo, não põe a mão na boca, porque também é um outro canal de levar micróbios até os nossos órgãos que estão protegidos aqui dentro. Então, nos olhos, a gente não pode ficar coçando. Primeiro, porque prejudica a córnea. Segundo, porque a gente leva lá as bactérias e pode causar infecção, inflamação, deixar o seu olho vermelho. Pronto, notei que meu olho estava vermelho. Posso passar um remédio? Não, você não é médico. Você precisa ir ao médico se você notar que está com algum probleminha nos olhos. E existe um médico especialmente para cuidar só da sua visão, que ele chama oftalmologista. Assim como a gente tem o otorrino, que cuida do nosso aparelho auditivo, a gente tem o oftalmologista, que cuida da nossa visão. É ele que vai receitar se você precisa tomar alguma coisa, ele que vai receitar se você precisa passar algum colírio, ele que vai dizer o que precisa ser feito para cuidar rapidamente dessas infecções que podem surgir nos olhos, ok? É ele também que vai dizer para você se você precisa usar óculos ou não. Ah, já parou para pensar por que as pessoas precisam usar óculos? É esse médico que vai dizer quem precisa e quem não precisa. Por que as pessoas usam óculos? Porque existem algumas anomalias que acontecem com a gente. Anomalia? Que palavra é essa, professora? Anomalias são algumas coisas que acontecem diferente do que deveria ter acontecido. Então, na hora que a gente tá crescendo, na hora que a gente está se formando lá na barriga da nossa mãe, que as coisas estão todas crescendo, se juntando, dá alguma coisa errada no campinho da visão. E aí são 3 famosas anomalias que a gente vai conhecer agora. A primeira delas a gente chama de miopia. Uma pessoa que tem miopia, ela apresenta os olhos mais alongados, como se eu estivesse mais para frente assim. E aí, vocês viram lá como que funciona o processo do enxergar, que a imagem é gerada pela retina. Então, a gente está enxergando o objeto aqui, assim, reto na nossa frente, mas, na verdade, a forma que a gente enxerga, ele está de cabeça para baixo. Então, a hora que chega a imagem para nossa retina, ela vira ele para ficar certa. É muito louco o processo de visão. E aí, as pessoas que têm esse problema de miopia, a imagem não se gera na retina, que é onde tem que ser feita. Ela se faz antes. Aí a pessoa enxerga, mas ela vai enxergar com uma certa dificuldade. Então essas pessoas, elas têm problema para enxergar de perto. Então o óculos que elas utilizam tem que ter um grauzinho para enxergar de perto. De longe elas enxergam tranquilamente, que aí a retina faz a função normal. Mas de perto elas não enxergam. Aí o médico receita o óculos, ou as lentes, ou então dá para fazer uma operação quando depois que passa a adolescência, que acabou a formação do corpo, e aí a pessoa não precisa mais usar óculos, ok? Aí existe uma que chama astigmatismo. Meu Deus, que palavra difícil, complicada, né? Essa daqui também é de formação genética. O que é isso? Na hora que a gente está lá sendo desenvolvido, deu algum problema, grudou algumas coisas erradas, e aí gera isso pra gente. Então, as pessoas que têm astigmatismo não enxergam as imagens com clareza. Para elas aparece tudo embaçado. Sabe quando às vezes você coça o olho, aquele olho que a professora falou não coça e fica tudo meio embaçado? É assim que as pessoas que sofrem de astigmatismo, olha, até eu tenho dificuldade. Astigmatismo sofrem o tempo todo. Né? Então elas veem a imagem distorcida. Se eu tenho que ver o computador de um jeito certo, ela fica toda embaçada, distorcida ali na minha frente. É um probleminha que gerou ali na córnea ou no cristalino, né? E aí tem que usar lentes específicas, não pode ser qualquer lente, o médico vai dizer. E esse aqui não pode operar. Quem tem astigmatismo, a cirurgia não conserta. Tem que usar óculos para o resto da vida. E a última é a hipermetropia. Então é hiper de grande, miopia de pequeno, hipermetropia é de grande. Então ela vai ser o processo ao contrário. Se na miopia a imagem ela se formava antes da retina, na hipermetropia ela vai se formar depois. Então atrás da retina, atrás do lugar certo que ela deveria fazer. Então as pessoas não conseguem enxergar de longe. Então, vocês, principalmente quando estão na fase de alfabetização, estão assim, eu não estou enxergando a lousa. Aí, o que a gente faz? Fala, mãe, leva o filho lá no oftalmo para fazer o testezinho. Aí, vocês sentam lá na cadeirinha, o médico vai perguntando as imagens que vai aparecendo e você vai dizendo.
Então, se você normalmente tem algum problema para enxergar de longe, pode ser a hipermetropia. Você enxerga bem de perto, mas enxerga com dificuldade de longe. Por quê? Porque o seu processo de imagem está sendo diferente. As imagens não se cruzam corretamente dentro dos seus olhos. E aí, essas pessoas têm que usar óculos também, podem usar lente, e essa também dá para corrigir com cirurgia, ok? Só que aí, esses são os 3 casos que a gente chama de anomalia. Mas existem algumas pessoas que sofrem da deficiência visual, ou seja, elas não enxergam de forma alguma. Ou porque sofreu algum acidente, ou porque já nasceu assim. E aí, então, elas têm que desenvolver outros jeitos para poder ler, para poder viver, para poder se locomover, que a gente já conversou um pouco sobre isso. Mas em se tratando da leitura, as pessoas que sofrem de deficiência visual, elas têm que utilizar o método Braille, que elas utilizam a pontinha do dedo para ler pequenos relevos onde são as letras. Mas de onde surgiu isso? Existe um menino chamado Louis Braille, lá no século XIX, na França, em que ele até os 3 anos enxergava normalmente. E aí ele sofreu um acidente na oficina do pai e ele perdeu a visão. Naquela época já existiam alguns métodos para as crianças poderem ler, só que ele não se adaptou, ele ficou inconformado, falou, não, isso aqui não tá legal. À medida que ele foi crescendo, ele foi desenvolvendo um novo método. E aí, coisas que a gente desenvolve, lembra que a Pro falou, acabam levando o nosso sobrenome. O dele era Louis Braille, como ele desenvolveu esse método, que era as pessoas fazerem a leitura a partir das pontinhas do dedos, com os relevos das palavrinhas, ficou o nome dele, Braille. E esse é o método que é utilizado até hoje. Então, as pessoas utilizam a ponta dos dedos e tem o formato. E aí vai sendo reconhecido através do tato, que é um dos sentidos, né? Perdeu a visão, que é um dos sentidos, acaba utilizando o outro, que é o tato. E aí cada relevinho que a pessoa sente corresponde a uma letra. Ok? Então essa é uma curiosidade, é super fantástico. A gente pode aprender ao braille mesmo tendo a nossa visão tranquila. E aí, o que você vai fazer? Ai, deixa eu pegar aqui a apostila de vocês. Você vai responder para mim, vai fazer a leitura de novo e a interpretação do que eu falei. Lá na página do 344, ele pergunta se você conhece algumas pessoas de óculos e ele quer que você coloque o nome dessas pessoas aí. Aí você faz para mim. Depois disso, na página 346, ele mostra como que é a inversão da visão das imagens das pessoas que sofrem de hipermetropia. Presta atenção aí nessa imagem que é bem legal. E por fim, a gente chega nas atividades finais, a gente vai terminar o módulo 4 de ciências e vocês vão responder as questões para mim. Na primeira ali é só preencher os quadradinhos com cada parte correspondente do nosso olho. Não lembra? Volta lá no início do módulo que tem todas as informações e desenhos mostrados ali. Página 347. Por que devemos ir regularmente ao oftalmologista? Cuidados, prevenção, tratar a infecção, problemas de visão precisam ser tratados do jeito certo. Então pensa aí e coloca. 3. Por que não devemos olhar diretamente para o sol? Então, se uma coisa, a gente não pode olhar nunca, nem por brincadeira, diretamente para o sol. Porque se a Pro falou que tem que usar o óculos escuro para proteger, é porque os raios ultravioletas são muito fortes. E aí pode causar cegueira, a gente pode ficar cego de verdade. Então, se você faz essa brincadeira ou quer olhar para o sol porque ele é lindo, para, não faz mais. Responde lá para mim. 4. Cite 2 cuidados básicos necessários à manutenção da saúde dos olhos. Pensa aí. 5. Por que não devemos coçar os olhos sem lavar as mãos? Porque os nossos dedos, a gente pega as coisas todo momento e tem um monte de... 6. Luquinha está sentindo muita coceira nos olhos e quer pingar um colírio qualquer para resolver seu problema. Qual conselho vocês dariam para o Luquinha? Aí continua lá na página 348. O que está acontecendo na imagem? Tem a imagem da menina lá fazendo assim, ó. O que pode acontecer com a menina? Fácil, hein? Depois do número 8, ele quer que você faça uma sequência de ilustração. Então, tem 3 quadradinhos. Aí ele vai falar a frase e ele quer que você desenhe a partir disso. Ficar muitas horas seguidas com os olhos focados em telas digitais pode ocasionar cansaço e dores de cabeça. Por isso, é recomendado fazer pausas durante o dia para que os nossos olhos possam descansar. Então, você pode fazer lá, tem 3 quadrinhos. Pode fazer a criança, de repente, brincando na televisão, assistindo televisão, descansando um pouco, depois voltando, brincar no tablet. Pensa alguma coisa mais ou menos assim. E aí, a gente vai para a página 349. O exercício 9 você não precisa fazer.
porque esse aí a gente faria na sala. A gente vai fazer uma votação, contar quantas pessoas têm olhos castanhos, olhos verdes e pintar. Como a gente não tá na sala, infelizmente, não precisa fazer esse. Só esse que não, o 9. O 10 precisa. Ele fala da questão anterior, mas esse você consegue fazer mesmo sem ter pintado, porque ele quer saber qual é a função da íris. A íris está lá na página onde a gente viu na semana passada. Dá uma olhada lá, ela é responsável por 2 coisas. E na número 11 ele quer que cite 3 anomalias do olho humano. Eu expliquei aqui. E 12, explique o que você entendeu de miopia, ok? E aí você vai fazer aquela revisãozinha da página 350, que ele pergunta quais são as partes dos olhos. Então, ó, lembra, tem muita gente que acaba se perdendo nessa atividade aí, mas ele te dá sempre uma caixinha onde ele dá as respostas. Você precisa só saber onde você tem que encaixar. Então, você não precisa inventar, pensar, se descabelar, nada disso, tá aí. Você só precisa encaixar no lugar certo. E a última, na página 351, ele fala lá dos cuidados que você tem que ter. Aí você escreve dentro do balãozinho. E anomalias dos olhos humanos são as 3 problemas que a Pro citou. Ok? Então é assim a gente finaliza o módulo. Não se esqueça de me mandar as fotos no Dojo ou no Class para eu corrigir. Pretendo dar uma agilizada nisso daí, aproveitando que sexta-feira é feriado. Então, sexta a gente não tem aula de matemática, tá ok? A gente encerra aqui hoje. Bom estudos. Dúvida, eu estou sempre no Meet. Pode me procurar, pode mandar mensagem, sinal de fumaça. Estou morrendo de saudade. E não esquece, respostas começam sempre com letra maiúscula, tá ok? Um beijo. Até mais.